Vamos começar com uma frase que, olha, é quase um soco no estômago. A ideia de que, para sobreviver, é preciso deixar de ser um idiota. Mas calma aí, o que isso realmente significa? Pode tirar da cabeça a ideia de inteligência, tá? Não tem nada a ver com isso. O idiota, nesse contexto aqui, é aquela pessoa que simplesmente não consegue ler o ambiente, sabe? É quem não saca as regras que não foram ditas, as pequenas nuances que, no fundo, governam as nossas interações. É uma espécie de cegueira para o jogo social, uma rigidez que, nossa, pode custar muito, muito caro. E é exatamente aqui que o negócio fica complicado para todo mundo. Porque, de um lado, tem aquela vontade de ser 100% autêntico, de ser quem a gente é, e do outro, tem uma pressão brutal para se encaixar, para seguir essas regras, para no fim das contas sobreviver. E aí, como é que a gente anda nesse campo minado sem explodir? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Quando a gente pensa em se adaptar ou evoluir, quase sempre vem aquela imagem de progresso, sabe? De estar sempre melhorando. Mas será que a natureza vê as coisas desse jeito tão otimista? Para a gente entender isso de verdade, vamos dar um pulo na biologia e quebrar de vez essa ideia. A evolução, gente, não é uma escada que sobe, sobe, sobe em direção à perfeição. A realidade é bem mais pragmática e, vou te dizer, bem mais fascinante. Olha só que contraste incrível. De um lado, essa nossa ideia de uma linha reta, sempre para cima, sempre melhorando. Do outro, a realidade nua e crua da biologia. Evolução é simplesmente o que funciona para sobreviver, aqui e agora. Não existe melhor ou pior num sentido absoluto. Existe o que se encaixa no ambiente. Ponto. E a prova disso está por toda parte. Evoluir, muitas vezes, significa simplificar. Pensa bem, os cavalos trocaram um monte de dedos por um casco só, único e super veloz. Nós, humanos, perdemos a cauda. A mandíbula dos mamíferos ficou mais simples, com menos ossos e mais forte. Às vezes, a adaptação mais genial é justamente perder alguma coisa e não ganhar. E essa é a lição, talvez um pouco fria, mas muito direta da biologia. O grande jogo da evolução não está tentando criar o ser perfeito, sabe? Ele só quer criar o ser que sobrevive. Adaptar-se é sobre ser adequado àquele momento e não sobre alcançar um ideal de perfeição que só existe na nossa cabeça. Ok, agora vamos pegar toda essa luta pela sobrevivência e trazer de volta para o nosso mundo, para o mundo social. Aqui, essa necessidade de se adaptar, de se encaixar, tem um nome e um preço. O nome é camuflagem. E o preço é altíssimo. A camuflagem social é aquele esforço diário, sabe? Um esforço exaustivo de usar uma máscara para ser aceito. É um conceito muito estudado, por exemplo, em adultos com o transtorno do espectro autista, que muitas vezes sentem que precisam se moldar o tempo todo a um mundo que não foi feito para eles. E o resultado de viver assim por trás dessa máscara? É brutal. Ansiedade, depressão, isolamento. Esse esforço constante para se adaptar por fora, para performar uma versão de si, leva a um esgotamento mental profundo. É um fardo pesado demais para carregar. E olha, o que a psicóloga Tali Tafla diz sobre isso é muito sério. Ela aponta que essa adaptação forçada não é uma estratégia de sucesso de forma alguma. Pelo contrário, é um caminho quase direto para uma qualidade de vida pior. É um risco gigantesco para a saúde mental. Certo, então a gente já viu que usar uma máscara adoece. Mas e o extremo oposto? E se alguém simplesmente decidir jogar a máscara fora e se recusar a participar do jogo? O que acontece com a pessoa que é, digamos, pura? Para explorar essa ideia, a literatura nos dá um estudo de caso simplesmente perfeito. O que será que acontece quando a autenticidade radical, total, bate de frente com um mundo que vive de códigos, de aparências? E esse estudo de caso é o Príncipe Mishkin, do livro O Idiota. A idiotice dele, vejam bem, não é falta de inteligência, muito pelo contrário. A questão é que ele é tão radicalmente bom, tão puro, que a malícia, a manipulação, a vaidade do mundo simplesmente não fazem sentido na cabeça dele. E aqui está a ironia mais trágica de todas. A pureza do Mishkin não inspira as pessoas ao redor a serem melhores. Na verdade, ela as incomoda, constrange. A bondade dele é como um espelho que joga na cara delas tudo o que elas não são. E isso é insuportável. No final, o destino do Mishkin é a destruição total. Por se recusar a jogar o jogo, por não entender as regras não ditas, ele é visto como um idiota no sentido pejorativo mesmo.
Ele é usado, descartado e, no fim, completamente quebrado por esse mesmo mundo que ele tentou tratar com pura compaixão. Então, que encruzilhada, hein? Se a gente se camufla, a gente se destrói por dentro. Se a gente é totalmente puro, o mundo nos destrói por fora. Parece um beco sem saída, né? Mas, talvez exista um terceiro caminho. A verdadeira sobrevivência, e não só do corpo, mas da mente, da alma, talvez não esteja em ficar trocando de máscara, nem em se recusar a ter uma. Talvez a resposta esteja numa transformação que acontece do lado de dentro. A verdadeira adaptação parece ser uma dança, um equilíbrio entre duas coisas. Primeiro, uma força interna que é tipo uma rocha, sabe, para aguentar a pressão do mundo sem se quebrar. E segundo, uma consciência de águia, para entender o jogo lá de cima, mesmo que a gente escolha não seguir todas as regras tóxicas dele. E aqui a gente chega no coração da coisa. A adaptação mais poderosa não é a camuflagem, mas sim a transformação interna. É ter a lucidez para enxergar o jogo como ele é e a força para navegar por ele de um jeito autêntico, mas nunca, nunca ingênuo. Não é mais sobre apenas sobreviver, é sobre evoluir por dentro. E toda essa jornada nos deixa com uma pergunta no ar. Viver se escondendo é uma forma de sobreviver? Viver sem nenhuma defesa é perecer? Mas se transformar por dentro, com força e com consciência, será que não é aí que finalmente a gente começa a existir de verdade?